Technology. Câmara Jovem no ar, que alegria poder estar aqui de volta com vocês, iniciando mais uma temporada desse programa que é voltado para você jovem, para você que tem um espírito jovem ainda. E esta semana, mês de março, a gente retomando as nossas atividades, não que o mundo, que o Brasil só comece a funcionar depois do carnaval, mas a gente sempre em março está dando início a uma nova temporada. E já que a primeira semana de março tem o quê? O Dia Internacional da Mulher. Então, para marcar esse nosso retorno e homenagear as nossas jovens mulheres, vamos fazer um especial hoje, recordar algumas que já passaram pelo Câmara Jovem e trouxeram um pouco da história de cada uma delas. A gente separou 5 temas, 5 histórias diferentes que a gente já gravou ao longo desses anos, para a gente resgatar e relembrar e prestar homenagem para você e quem sabe também servir de incentivo para muitas das nossas jovens mulheres que ainda não se direcionaram na vida, que ainda não encontraram o seu propósito. A gente está aqui para ajudar você nisso e também recordar temas polêmicos e importantes. Para a gente começar, vamos bem levezinho, bem de boinhas, como diz o ditado, e vamos trazer música. Uns 4 anos atrás, a gente entrevistou uma jovem compositora, musicista completa, e é esse programa que a gente vai recordar agora. Eu não consigo me lembrar quando foi que a música entrou na minha vida, porque quando eu me lembro de mim, a primeira memória que eu tenho de mim, ela já estava lá. Pelo meu pai ser músico e eu ter, enfim, nascido, a gente brinca que, ele brinca que eu não aprendi a falar, eu aprendi logo a cantar e depois eu aprendi a falar, porque já nasci com essa rotina já de música. Ah, então é algo que já vem de você desde menino, já nasceu no DNA. Já. Já tá ali. O seu pai é músico, ele toca que instrumento? Ele toca teclado e também violão e canta também, então sempre teve banda e aí sempre foi. Então dá pra dizer que foi uma influência muito forte dele. Mais alguém da sua família é músico também? Não, só eu e ele. Só, então veio daí, né? É. E quando foi que você começou a tocar algum instrumento? Porque você disse que cantar praticamente foi antes mesmo de falar. E instrumentos? Então, eu me lembro que eu bem pequena, meu pai já fazia essa iniciação musical comigo, em questão de teclado e tudo. Então eu costumo dizer que teclado foi meu primeiro instrumento. Eu pequenininha mesmo, já catucava lá e tudo. E o violão veio assim, eu tinha uns 8, 9 anos. Foi quando ele começou a dar aula de violão, eu tinha essa idade. E aí ele dava aula, deixava tudo no quadro. Como a gente morava, tinham 2 portas e era a casa atrás, né? Aí eu saía, quando todo mundo saía, eu pegava o violão e ficava lá tentando fazer o que estava no quadro. E aí foi isso, 8, 9 anos de idade, por aí. E quando você começou a tocar, porque você não só toca e canta, você também escreve, não é isso? As músicas, você é compositora, já tem muitas músicas autorais. Isso, eu tenho algumas. E eu comecei, eu era criança, assim, mas eu nunca levei muito a sério, assim. Enquanto criança, não, sabe? Eu fazia e quando eu comecei a tocar violão foi quando isso ficou mais potencializado. E a primeira música que eu tive coragem de mostrar e tudo, eu já estava na universidade. Eu já tinha começado meu curso já e eu tive coragem, achando boba, inclusive, porque eu sou muito autocrítica e às vezes até demais, né? A gente se cobra, às vezes né? até demais. E aí eu tive coragem, nasceu de uma conversa com amigos e com amigas e eu escrevi um texto bem rápido lá, no meio dessa conversa, e levei pra casa. Aí saiu, assim, foi quando eu comecei a tocar o ukulele também. Sim. E aí acabou. Muita gente não sabe o ukulele. Fala, que instrumento é esse? O ukulele é um violão havaiano, semelhante ao cavaquinho, porque o cavaquinho chamam de ukulele brasileiro, assim. Sim. E ele tem 4 cordas de nylon, a afinação dele é diferente da do violão e da do cavaquinho. E ele tem uma sonoridade bem suave, assim. E é muito bom, porque ele é daqui pra cá, você leva pra qualquer lugar. E aí eu tava nessa vibe e compus essa e mostrei pros meus amigos. Acabou pegando por áudio de WhatsApp, todo mundo. A gente se reunia... Saiu viralizando ali, né, a gente se reunia numa lanchonete lá na UF. E quando eu vi, tava todo mundo cantando minha música. 2 semanas depois... E que música foi essa? Foi Quero um Conselho. É uma música... Pode tocar um pouquinho dela pra gente? Solta, menina, espalhe esses teus cachos de serpentina nos braços de alguém que te queira bem, nos braços de alguém que te faz
dança bem. Dança sem medo. A canção que tocar. Põe teu batom vermelho. Desapruma os eixos. Só não se esquece de amar. Larara. Larara. E olha, só para situar vocês, a Ianca continua compondo, é uma musicista completa aqui na cidade de João Pessoa, tá? Agora vamos para o próximo tema, a nossa próxima homenagem para quem? Para as mulheres empreendedoras. Nós trouxemos uma história já agora no período da pandemia, na realidade foram duas. Uma jovem que casou na pandemia e resolveu empreender junto ao seu marido. Uma outra, para concluir os seus estudos, também empreendeu. Acompanhe! Quando começou a pandemia, eu não conseguia atender, que tinha as restrições e tudo mais, o risco. Aí, Murilo teve a ideia, ele mesmo, de investir R$ 100 em plantinhas e ir para a feira de Oitizeira. Aí foi quando eu ainda fiquei meio assim, digo, rapaz, isso vai dar certo. A gente de madrugada, 2 horas da manhã, a gente ia para a feira para conseguir uma vaga para ficar no carro vendendo planta. Até que deu super certo. A gente foi o primeiro dia, foi bem difícil, conseguimos a vaga. E umas 7 horas da manhã, praticamente a gente já tinha vendido todas as plantinhas. Aí a gente começou a ir toda semana. O seu projeto que também vem dando certo, que é o Nossos Bordados, não é isso, Lori? Isso, exatamente. Então, a minha história é um pouco diferente da do Murilo e da Mili. E eu comecei a vender meus bordados há apenas 2 meses, Bem porque eu recente, né? precisava, é bem recente, mas tem dado muito certo, mais do que eu imaginava. E eu comecei, na verdade, porque eu precisava levantar fundos para uma viagem missionária que eu vou fazer. E eu sou professora de inglês por formação, mas em 2020 eu parei de ensinar, por questões pessoais, também veio a pandemia. E eu encontrei no bordado uma forma de ganhar dinheiro e também foi muito bom porque foi um hobby que eu já tinha, que eu desenvolvi durante a pandemia, na verdade, mas que só esse ano que eu comecei mesmo a investir e também a fazer para vender, né? Entendi. No caso, era algo que você aprendeu, gostou e disse, rapaz, eu posso tirar daqui um proveito, algo que eu estou precisando, não é? Isso. Eu fazia muito para presentear minhas amigas e elas começaram a dizer, não, você devia vender, você devia vender. E toda vez que eu postava alguma coisa no Instagram, alguém comentava, perguntava se eu vendia e eu sempre dizia que não. E aí uma amiga minha falou para mim, não, faz um para mim, escolhe o modelo, faz o desenho que eu quero comprar um de você. Aí foi que eu comecei a procurar as questões de preço, de material para comprar em grande demanda e tudo mais. E aí foi dando certo, eu criei nossos bordados há 2 meses e tem dado certo, graças a Deus. Olha, no ano passado, a gente mostrou para vocês um tema que traz muitas discussões, é muito polêmico, porque envolve toda uma questão social, que é a gravidez na adolescência. Então, nós entrevistamos uma psicóloga que ajudou, deu um direcionamento com relação a isso, às famílias, às jovens que acabam engravidando de maneira precoce. Mas aí, no meio da entrevista, a gente também viu que o quê? A psicóloga passou por uma situação como essa. Acompanhe a entrevista. Mais de 50 meninos com menos de 14 anos. 1 a cada 5 tem menos de 20. Então, é um alerta que a gente tem que acender aí na sociedade, na família. Isso mesmo, é alarmante os dados, né? Eu tenho estado presente ali na maternidade, tenho visto o quão é corriqueiro isso, né? Adolescentes de 12, de 14, 13,
até 10 anos, já se ouviu falar, não lá, mas já se ouviu falar em outros lugares. E isso é alarmante, porque é uma fase assim, bem... eu ainda acho que é pré-adolescência, né? Verdade. E aí a gente fica bem assustado com isso. Mas antes da Sueli, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho desse mundo que me encanta tanto, o qual eu já participei, já estive envolvida e já vivi, inclusive, na minha vida pessoal. Então a gente chega já aí nesse assunto, que realmente quando indicaram o seu nome para ser a profissão, quando você falou de você, disse que você vivenciou, ou seja, tem autoridade para falar sobre o assunto. Né? Sim. Então, vamos por parte, né, para o pessoal que está em casa conseguir entender. Primeiro, como é que a gente pode evitar que a menina ou o menino eles possam engravidar na adolescência? Bom, eu acho que o primeiro passo é abrir um diálogo dentro do núcleo familiar com aquele adolescente, não é? Então, assim, conscientização, diálogo. E quando eu falo de núcleo familiar, eu não estou me referindo a pai, mãe, irmãos. Muitas vezes o núcleo familiar é composto por os avós daquele adolescente, uma mãe que está criando um filho só, os irmãos, tios, madrinhas, padrinho. Então, aquele núcleo ali que aquele adolescente ele faz parte, é importante que sempre tenha um diálogo aberto para conscientização dos danos a curto e a longo prazo que uma gravidez indesejada e precoce na adolescência pode trazer. Logo no comecinho da entrevista você citou que vivenciou isso na pele, se você puder compartilhar um pouco essa sua experiência conosco. Isso. Eu fui uma mãe adolescente, né? Tive filho bem cedo também, aos 16 anos. E vivenciei tudo isso, posso falar assim com propriedade, porque também vivenciei um pouco desses medos, dessas inseguranças, embora eu me sentisse muito forte, porque eu falo assim, eu me sentia muito preparada para ter um filho, muito. Acho que a ficha caiu quando o bebê nasceu na lida, né? E é esse pós que você fala, porque durante a gravidez eu me sentia muito forte, muito preparada. No parto, no pós-parto, ali na maternidade, eu me sentia uma heroína, né? Cuidando do meu filho que nasceu prematuro, não é? E aí teve que ter cuidados específicos e intensivos. E ali eu me sentia uma super heroína. E nos cuidados pós-bebê, né? Pós-nascimento do bebê, desculpa, na lida, em casa, o dia a dia, né? O cansaço, o dia a dia, o esgotamento físico, a amamentação. Isso fez com que muitas vezes eu chorasse, muitas vezes eu achava que não ia suportar, que não ia aguentar. Tive que parar brevemente os meus estudos, que isso é uma coisa muito corriqueira também, porque um adolescente ele para os estudos para cuidar daquela criança, geralmente mais a menina. Então, eu tive que parar, porque eu tive que viver aquele pós-parto. E é muito difícil retomar. Né? No meu caso, eu retomei, mas muitas meninas elas não conseguem retomar. Isso são danos para a vida dela, danos sociais, danos em todas as esferas, porque educação também faz com que o homem e a mulher entendam o seu papel na sociedade e entendam que uma mulher que é educada, um homem que tem educação, ele entende que ele pode ser o que ele quiser. Ele entende que com um livro ele pode conquistar qualquer coisa. Então, eu tive depois, posteriormente, esse entendimento, não deixei os meus estudos, fiz o que eu queria, que era psicologia, mas é uma fase de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza também. E como a gente sabe que as mulheres estão em todos os espaços, nós conversamos também com uma atleta do jiu-jitsu, ela é campeã, e a gente vai recordar essa matéria agora. Desde pequena eu sempre tive essa vontade de entrar no... Na verdade, eu sempre tive muita admiração por artes marciais. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu entrei no jiu-jitsu e me identifiquei. É tanto que hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Inclusive, faculdade eu quero fazer para me voltar para essa área. Fazer educação física, no caso, educação física, que futuramente trabalhar com isso. E então, competir, conquistar medalhas é tudo uma grande satisfação, é uma realização de um sonho. Futuramente, se Deus quiser, ser campeã mundial
fora do país. Com certeza, a gente sempre tem que pensar nas conquistas, né? Agora fala pra gente, 8 anos de idade foi quando você começou, né? Isso você falou. E como é que foi esse começo? Sei que você era muito pequena, mas talvez muita coisa esteja ainda guardada na sua cabeça, né? Eu tinha muita vontade de entrar no judô, só que ainda muito pequena, antes dos 8 anos. E aí eu não tinha conseguido entrar, e aí um certo dia meu pai malhando numa academia, ele via um pessoal passando de kimono. Naquela época ninguém sabia o que era jiu-jitsu. E aí ele disse, minha filha, eu acho que esse pessoal está treinando judô. Aí eu fui olhar, aí eu disse, pai, é jiu-jitsu. Aí pedi para ele me colocar. Aí ele disse, minha filha, mas se você não aguentar? Eu disse, se eu não aguentasse, ele podia me tirar. Aí tô até hoje. Mas para ele foi muito difícil aceitar, porque no geral, querendo ou não, existe já aquele estigma de que menina vai fazer balé, menino vai fazer alguma arte marcial. Para ele foi difícil entender que a filha dele queria fazer uma arte marcial. Não, porque ele viu que, inclusive na academia que eu entrei na época com o professor Ítalo Ramon, tinha todo um respeito, dentro do esporte. Então ele sempre me apoiou desde o começo, até hoje. Ele é o maior incentivador que tem. E quando foi, você lembra que você ganhou a sua primeira medalha? Lembro. Teve meu primeiro campeonato, com 3 meses só de treino. No caso, com 8 anos de idade ainda? 8 anos de idade. Com 3 meses de treino, já meti a cara para competir mesmo. E aí, minha primeira luta, consegui vencer, graças a Deus, finalizando. Foi aquela emoção todinha, e o professor gritava, e pai chorava, tremia, filmando. Mesmo porque 3 meses só, né, de treino, você já conseguiu uma vitória e depois disso não parou mais, né? Não, até hoje. Muito bacana. E ó, só pra gente fechar esse programa, o nosso 5º tema trazido são os sonhos. A gente tem uma jovem que tem um sonho, vive com a cabeça na lua, literalmente. A gente entrevistou ela agora no finalzinho do ano passado, mas já tinha entrevistado em um outro momento. E ela vai compartilhar agora conosco o quanto nós, mulheres, lutamos por aquilo que queremos. Acompanhe. Com relação a esse seu sonho que você tinha e ainda deve ter, né, de realizar, de fazer um curso na NASA. Realizou o sonho já? Ainda não, mas espero que em breve eu consiga, né? Tô nessa luta ainda mais depois dessa pandemia, né? E que a gente vai enfrentar, infelizmente, ainda por um tempinho. Aí as atividades não retornaram e não consegui a quantia também para poder chegar até lá. Então vai ser um processo meio demorado, mas eu vou chegar lá ainda. Pois é, sonhos foram feitos para serem realizados, né? A gente lembra, acho que foi em setembro de 2019, logo no mês de dezembro, já começou a questão da pandemia, realmente acabou engolindo, né, todos os planos de muita gente. Mas mesmo não indo para a NASA, estou sabendo que você já andou fazendo uns cursos, já está realmente entrando na área, não é verdade? Sim, tô meio caminho andado, né? Eu sei que eu posso até não ter chegado ainda em outro país, mas aqui eu consegui conhecer outros projetos, né? E eu acabei me envolvendo em um treinamento esse ano, em novembro, no começo de novembro, que foi uma oportunidade que eu agarrei de verdade, assim, eu não tive medo, embora muita coisa pudesse impedir, mas quando a gente quer, né, a gente luta, dá um jeito para poder estar alcançando nossos objetivos, e eu fiquei muito feliz pela oportunidade que eu tive. Eu participei de um treinamento de astronautas simulado em Marte, e foi no Rio Grande do Norte, no interiorzinho assim bem reservado, bem isolado da cidade, que é Caiçara, Rio do Vento, onde eu passei 3 dias isolada lá com várias outras pessoas de estados diferentes também, mas eu fui a única paraibana, a única pessoa daqui de João Pessoa que foi participar desse treinamento, e foi assim uma experiência incrível, né? E lá eu me tornei astronauta análoga, que é a pessoa que vive de simulações em ambientes parecidos aqui na Terra mesmo. E isso foi muito gratificante para mim, foi um passo assim dado. Eu sou muito aberta, eu gosto muito de espalhar o assunto para as pessoas, sabe? Porque quando elas descobrem o que é astronomia, elas se tornam curiosas, e é isso que me encanta. São pessoas curiosas, principalmente o público infantil. Porque tem aquele primeiro contato, né? Tem aquele conhecimento que é novo para eles e é muito interessante. E começa daí a poder crescer o seu conhecimento, e eu tô aqui para isso, sabe? Para inspirar novas gerações.
Não importa onde nós mulheres estejamos, as nossas jovens, elas estão no esporte, na cultura, elas estão empreendendo, elas estão sonhando, elas estão principalmente realizando. Então, nesse retorno do Câmara Jovem, a gente deseja os parabéns a todas as jovens mulheres que não desistem, que sonham, estão em busca de realizar. É só correr atrás, estudar, se dedicar, respeitar o espaço do outro e sempre se posicionar. É aquela história, mulher está onde ela quiser estar. Falta só você também se reconhecer dessa maneira. Homens, respeitem e amem, porque a gente é sempre e todo amor. Essa é a nossa homenagem para as mulheres nesse retorno do Câmara Jovem. Já sabe, para rever, tem o canal no YouTube TV Câmara JP. Segue a gente, compartilha nas nossas redes sociais também, que é o Câmara Municipal JP. Semana que vem tem mais Câmara Jovem com um tema bem bacana para você, tá imperdível, tá? Até lá! Technology.